Pessoal, boa noite, saudações tricolores. Não estava nos meus planos fazer um vídeo hoje não, né? Já tinha feito aí outro, porém, com a repercussão ainda sobre o jogo da seleção brasileira ontem, e tudo aquilo que eu andei acompanhando aí pelo noticiário, pelos debates, pelas opiniões, deu para sentir uma coisa. Mas antes disso, ontem no vídeo que eu fiz pós-jogo da seleção brasileira, eu cheguei a brincar sobre isso. Sobre o fato de não quererem devolver o nosso técnico. E até fiz uma brincadeira. Qualquer coisa a gente invade a CBF pacificamente e pega o Diniz de volta. E fiz isso, né, naquele entusiasmo do jogo apresentado pela seleção, do time ter entendido, assim, muito rapidamente o estilo de jogo que o Diniz deseja implantar, né, na seleção brasileira, o mesmo que nós tricolores já conhecemos de A a Z. E devido ao sucesso do resultado, eu acabei fazendo essa brincadeira. Porém, pelo que eu percebi hoje, já começou um zum, que o Fernando Diniz tem que ficar na seleção direto, que ele tem que ser técnico exclusivo da seleção, e parará, vi vários comentaristas, várias pessoas, né, falando sobre isso. E olha, essa questão de quando a imprensa começa a fazer pressão em cima de alguma coisa, nós temos que temer. Nós temos que ficar aí de antena ligada, porque quando a gente resolve fazer pressão em cima de uma coisa, ainda mais hoje em dia, que a gente sabe como é que funciona essa questão de mídia, né? Quando elas querem implantar uma narrativa ou como é que podemos dizer, uma vontade dela, no caso a mídia, ela começa a exercer aquela pressão diária, insistente, até acontecer o que eles querem. E isso, assim, pode ser que não, pode ser que seja pelo entusiasmo da partida, né? Que foi sensacional, né? Quem assistiu o jogo, viu a seleção brasileira jogando, parecia até o Fluminense. Nós que acompanhamos os jogos do Fluminense, sabemos disso. Eles lá da mídia não. Eles lá da mídia, eles só avaliam o Fluminense pelos melhores momentos, né? E nós sabemos disso. Quem acompanha de fato somos nós. Então nós temos respaldo e conhecimento para afirmarmos, sem a menor dúvida, de que ver a seleção brasileira jogar contra a Bolívia parecia o jogo do Fluminense. Enfim, eu acredito na seriedade do Diniz, eu acredito na palavra do Diniz, eu acredito no comprometimento dele com o Fluminense, comprometimento também em ganhar a Libertadores, né? Que seria um título inédito, não só inédito e importante, aliás, importantíssimo, não só para o Fluminense, mas para ele também. Tem esses fatores aí a se levar em conta, né? O Diniz, ele
o que nos parece e o que sempre nos pareceu é que ele é uma pessoa determinada naquilo que ele quer, naquilo que ele pensa e nos seus objetivos, né? E até o momento, nós sabemos que o principal objetivo do Diniz até agora tem sido a conquista dessa Libertadores. Claro que com essa convocação para a seleção brasileira, passou também a ser um objetivo dele fazer o melhor lá, né? Até porque isso daí para a carreira dele é um salto, não só de qualidade, mas como de reconhecimento, sem dimensões, assim. Ele passou de ser técnico do Fluminense, que já é uma honra muito grande, que já o torna conhecido e respeitado no mundo do futebol, mas o mundo do futebol como um todo, não só no Brasil, como no mundo também. Porém, técnico de uma seleção brasileira, vamos falar a verdade, nós não estamos aqui para estar criando uma narrativa, uma situação que não existe. Ser técnico da seleção brasileira é muito mais importante, muito mais relevante, atrai todos os holofotes do mundo, muito mais do que qualquer clube, não só o Fluminense, né? Então ele tem sim também, a partir do momento que ele aceitou esse desafio, né, ele deve ter isso em mente, que é um objetivo, o sucesso dele também na seleção brasileira. E aí, o que podemos concluir? O que podemos acreditar que possa acontecer? Se essa pressão continuar, porque ela só iniciou, né? Só iniciou. E se ela ficar mesmo, aquela pressão que eu falei anteriormente, que a imprensa faz até conseguir o que ela quer, será que em determinado momento ele vai manter pé firme? Ele vai ceder a essa pressão? Em algum momento, por causa da pressão, a CBF não poderá colocá-lo em xeque? Olha, Diniz, tudo bem, nós aceitamos lá no início você ia treinar o Fluminense e treinar aqui a seleção, mas chegou um momento, estamos sofrendo muita pressão de todos os lados, aí você vai ter que tomar uma decisão, ou você fica no Fluminense, ou você fica aqui. Esse momento pode chegar, viu, gente? E eu tenho um receio. Esse momento, claro que não vai ser imediatamente, mas esse momento pode chegar não tão longe assim, a ponto de o Diniz completar o seu contrato até o final do ano. Eu não sei se ele tem contrato renovado até o ano que vem, acredito que tenha, mas isso, né, nessa questão de uma possibilidade de treinar definitivamente a seleção brasileira, isso vai acontecer. Eu, sinceramente, eu não acredito nesse negócio de Ancelotti, venha pra cá, não acredito nisso não. Tenho minhas dúvidas, apesar de não ser um profundo conhecedor de futebol europeu, como funciona lá, eu acho que é muito difícil que ele saia do Real Madrid, por mais que seja para treinar a seleção brasileira, e venha. Então, meus amigos, com esse meu pensamento, eu tenho certeza praticamente absoluta que no ano que vem o Diniz será efetivado como técnico da seleção brasileira. A questão é, esse ano,
o nosso planejamento. A questão é o nosso objetivo por essa conquista da Libertadores. E pergunto mais uma vez, caso aconteça essa pressão, caso aconteça essa decisão, né, vinda de repente da CBF, será que ele vai conseguir manter o seu planejamento e a sua palavra de ficar no Fluminense? Isso é uma pergunta que atualmente não tem resposta. Eu não digo nem que sim, nem que não. Até porque vai depender muito dos acontecimentos, né? Tanto para o Fluminense quanto para a seleção brasileira. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente na Libertadores e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente com a seleção brasileira. Aqui vai uma opinião, né? Quando eu coloquei no ar essa pergunta e disse que é uma pergunta que ainda não tem resposta, é isso mesmo. Mas eu tenho aqui uma opinião. Vai depender, eu não vou nem me aprofundar nesse assunto, que eu não quero ficar falando disso não, porque senão eu vou ter que usar termos e raciocínios e possibilidades que eu não quero que saiam da minha boca. Porém, dependendo do que acontecer com o Fluminense, principalmente com o Fluminense, na Libertadores, daqui para frente, pode ser que ele assuma definitivamente a seleção esse ano ainda. Caso contrário, se as coisas acontecerem para o Fluminense da maneira aquela que nós desejamos e que nós sonhamos e que nós queremos, aí sim, eu acredito que ele possa bater o pé e falar, tudo bem, eu posso ir assumir a seleção, mas a partir do ano que vem, que esse ano eu tenho compromisso com o Fluminense de ganhar essa Libertadores e vou até o final com ela. E que assim seja, né? Assim esperamos que aconteça, e se Deus quiser vai acontecer. Então tá bom, gente, era esse o vídeo, era esse o assunto. Eu não poderia deixar de estar comentando sobre isso. Mais uma vez, me baseando nos comentários que eu vi aí durante o dia pela mídia de uma maneira geral. Saudações tricolores, vitória Fluminense e até breve.